não precisa contar com o sucesso. O que você precisa, no fundo, é a cada momento aproveitar ele e ser agradecido por ele. Aí vai ser uma soma de agradecimentos, vai virar o quê? Realização. E realização normalmente leva ao sucesso. Olá, pessoal. Começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Aqui falamos de gestão, histórias e mercado, justamente de um setor tão importante da saúde, que é o diagnóstico in vitro. E o nosso convidado hoje é o Jorge Janoni, farmacêutico bioquímico, um dos CEOs do grupo Biocis Covalente. Olha, que interessante isso. Depois a gente vai explicar. Não tem modelo certo e errado de gestão, tem um modelo que dá certo. E aí, daqui a pouco, o Jorge vai explicar. Jorge, que alegria tê-lo aqui para contar um pouquinho dessa tua história. A gente já sabe que é uma história de aí em torno de 5 décadas de mercado e partindo aí para quase 30 anos já com o grupo Biocis Covalente. Obrigado por participar com a gente. Um grande prazer. Muito bom, muito bom. Bom, inicialmente, vamos então à palavra do presidente da CBDL, o nosso Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, meu nome é Carlos Eduardo Gouveia e eu gostaria de dar as boas-vindas a mais uma edição do Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje teremos o prazer e a honra de contar com Jorge Janoni, fundador do grupo Covalente e Biocis e que tem sido com certeza um dos grandes desbravadores do mercado. Fundador da CBDL há 32 anos atrás, ele tem militado em diferentes frentes, sempre de forma muito honrada, transparente, com muita coragem, enfrentando grandes desafios, mas sendo um exemplo para todos nós. E é dentro desse espírito que Elias Awad vai trazer para vocês algumas confidências, informações e muitos pontos importantes deste que é de fato um grande exemplo para todos nós. Aproveitem esse vídeo, compartilhem e comentem. Muito obrigado e até a próxima. Jorge, você conhece tão bem o Carlos Gouveia, tão bem a CBDL, então, inicialmente, conta para a gente a importância de estar filiado a uma entidade como a CBDL e também dessa relação com o Carlos Gouveia. Tá bom. Então, vamos lá. A CBDL é alguma coisa que eu também tenho um carinho muito grande, porque ela foi uma associação que facilitou, deu expressão para o mercado de diagnóstico in vitro, em termos de órgãos reguladores, em termos de governo em geral, e é muito respeitado. É alguma coisa assim que eu tenho muito orgulho de participar, e fui a empresa que eu trabalhava, no caso, na época, trabalhava na multinacional alemã Merck, que tinha um departamento de diagnóstico, eu era gerente de marketing, e nesse início da CBDL eu fazia parte da CBDL, com algumas empresas, como Roche, Abbott, em algumas dessas grandes foi vamos dizer assim, foi tomada a iniciativa de fundar a CBDL. Na época era uma estrutura diferente, os diretores de cada empresa comandavam e se renovavam a cada 2 anos, e a gente começou de uma forma tentando achar um caminho, e o caminho foi achado. Hoje a CBDL permite que a gente conheça bem o mercado, ela nos apoia nos problemas e situações que ocorrem ao longo do tempo, em termos de Anvisa, em termos de Receita Federal, porque a maioria de nós somos importadores. É um mercado que ainda depende muito, no mínimo, de matéria-prima importada. Então, todos os entraves regulatórios e fiscais mesmo, a gente tem um protetor, eu diria, um guarda-chuva que se chama CBDL. Então, é um orgulho e uma associação que, te digo, é mais do que madura, ela é consolidada em cima de uma meta, que é fazer do mercado um mercado ético e atuante, né? Atuante em todos os setores. É isso, e fico muito feliz de ter feito parte da história da CBDL, que são mais ou menos 30 anos, mais ou menos.
Um pouco menos, Um pouco menos, né? 27 agora, né? Mas está caminhando 3 anos de história. Parabéns, porque, olha, quase 3 anos de história do Brasil representam 120 em outro país, né? né? Mais consolidado. Então, parabéns Não aí sabia, não. pela história. Legal. Jorge, é muito importante que a gente conheça um pouco da essência, né? Praticamente 5 décadas de mercado e você, como a gente costuma dizer hoje, né? Pegou o touro à unha, né? Porque vocês pegaram o mercado, claro, com menos condições de agilidade, de velocidade de informações, de importação, enfim, uma coisa bem mais turbulenta, né? Então, conta um pouquinho para a gente da sua biografia, dessa evolução que você veio sentindo no mercado. Talvez daqui a 50 anos a gente vai falar, olha, o pessoal lá da década dos anos 2020 é que pegaram o touro à unha, né? Mas certamente vocês acreditaram no mercado que nós estamos vivendo hoje. Então, conta um pouquinho da tua biografia, dessa história. Eu vou contar por mim, né? Cada um tem uma trajetória e as trajetórias trazem, eu diria, experiências e sentimentos diferentes para cada um. Praticamente eu não conheço, já trabalhei algum tempo, brevemente, em outro segmento da área de saúde, mas quase tudo foi na diagnóstica. O que eu vi, até a gente estava começando a conversar antes da entrevista oficialmente, né, formalmente, o que eu vi acontecer foi de um laboratório de ciência, porque era ciência, os métodos eram desenvolvidos todos in-house, não havia internet, então haviam livros, era o mundo acadêmico fazendo o seu papel dentro da patologia clínica, dentro do apoio diagnóstico. E eram alguns líderes no Brasil. Eu me lembro até hoje do Dr. Sérgio Franco, que fundou o Laboratório Sérgio Franco, do Renato Didio, que era da Criesp, do Dr. Pardini. Toda essa gente, eles eram sonhadores, mas eram profissionais brilhantes. E começaram, eu diria, de forma por si só, através de livros, através da universidade, e criaram uma estrutura primariamente científica. Com o tempo, o volume foi aumentando. Dia a dia, o diagnóstico in vitro passou a ser uma ferramenta excelente para acelerar um diagnóstico, para poder entrar num processo de tratamento do paciente. Então, hoje, o que a gente vê que são milhões e milhões de amostras sendo processadas a cada minuto. Isso se deve a esse início, onde se usavam até animais no laboratório. Haviam biotérios nos laboratórios, né? Com coelhos, com sapos e outros animais. Então, isso nós estamos falando da década de 70, mais ou menos. Aí, da década de 80 em diante, já começamos a ter equipamentos todos manuais, não havia as automações que existem hoje, equipamentos mais precisos, métodos com maior acurácia, e também começou-se a diversificar o número de testes que apoiavam o diagnóstico. E quando começou, eu me lembro, a minha primeira experiência, eu peguei uma requisição médica num laboratório para trabalhar, eram 6, 8 parâmetros para você analisar. Hoje você pega uma requisição médica, são dezenas de parâmetros. Uma coisa, você vê que aquela quantidade de tubo de sangue que se tira no laboratório é uma quantidade imensa, né? A precisão ficou ainda maior, né? Ficou muito apurada a precisão, né? Nossa, é algo assim, e muito controlada. Não invalidando tudo que nós fizemos há 50 anos, que só chegou a isso, mas... E era mais fácil de controlar e ter maior precisão quando se tinha pequena quantidade, que era, muitas vezes, o dono do laboratório, como um dentista, que fazia o teste, né? Hoje não existe isso, né? Então nessa ponte para chegar hoje, na minha cabeça, que me vem, é que nós, todos juntos, a indústria, o especialista, os técnicos em geral, eles buscaram soluções para esse crescimento. Buscaram solução porque todos viram, inclusive a indústria foi a que
empurrou esse processo de quantidade, viram que não poderíamos continuar naquela coisa de tubo de ensaio e um pipetando, analisando, tinha que ter máquinas, né? Então, eu vi essa trajetória das máquinas ficando cada vez mais complexas. E hoje vejo, e assim, muito admirado, mas muito, ao mesmo tempo, orgulhoso de ver esse momento, é o momento da inteligência artificial, que hoje uma série de exames que eram feitos, realizados através da subjetividade humana, hoje tem maior precisão devido à inteligência humana, utilizando técnicas de imagem, uma série de coisas. Então, eu diria assim, que o mundo da diagnóstica para mim, na minha trajetória, na minha biografia, um aprendizado silencioso, que ele fica dentro de mim, eu não vou conseguir transmitir facilmente o meu sentimento, mas eu diria que foi muito legal para a minha vida ter feito parte desse momento, dessa ponte, igual você falou. Daqui a 50 anos, nós vamos falar alguma coisa de hoje, né? E eu só estou falando desse período, que período curto, mas bonito, que eu acredito, para a própria medicina. A medicina hoje, sem diagnóstico in vitro, ela fica difícil, cara, muito difícil. Se conhece muito, mas se precisa de evidências, e essas evidências vêm através desses exames laboratoriais. Mais ou menos assim. E a minha trajetória foi essa. Trabalhei mais ou menos ao todo uns 14 anos na indústria de diagnóstico, como gerente de vendas, gerente de marketing, atuando em vários setores. Aí, no final, a empresa que eu trabalhava, que era a Merck, ela mundialmente resolveu parar com o negócio de diagnóstico. Como eu queria continuar minha vida dentro dessa área, a ideia que me veio, porque eu moro no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, eu não queria ir para São Paulo, que era o maior mercado, aí resolvi montar minha empresa, que nasceu então a Biocis, comigo, minha esposa e meu filho. Uma casinha pequenininha, numa vila, e lá com sonhos, e começamos dali, em 1997. E aí a vida foi ajudando, utilizei porque a indústria estruturada, ela faz você aprender muito. Eu aprendi muito na Merck, muito, em termos de coisas extracurriculares, né, que são, por exemplo, a área comercial, a área financeira. Isso tudo me ajudou muito a depois gerenciar, manejar a nossa empresa. Éramos eu, minha esposa João, e meu filho e uma funcionária, e hoje somos mais ou menos 88 funcionários no grupo, né? Fora os que são terceirizados. Então, essa foi a trajetória nossa também. Começamos com uma importadora apenas, e com tudo regulamentado, como você sabe, junto à Anvisa e etc. E hoje, além da importadora e distribuidora, que é a Biocis, a gente tem a Covalent, que é um fabricante de bioquímica, de química clínica, e que traz nela uma tecnologia alemã, que são nossos sócios da Covalent, que é o grupo de Assis da Alemanha, e que foi uma excelente associação para nós podermos evoluir, porque eu não tenho um departamento de pesquisa, mas meu sócio tem, com 32 pesquisadores de alto nível. Então, a gente está sempre evoluindo em novos parâmetros, melhorando o desempenho de equipamentos e sistemas em geral, né? Então, esse é o grupo. A importadora fica em Niterói, que é a cidade que eu adotei, não é bem a que eu nasci no Rio, mas eu vim estudar aqui na Universidade Federal Fluminense e aí me apaixonei por aqui, e dizem que a gente tem a melhor vista do Rio de Janeiro possível. Eles falam que a gente só tem isso de bonito, mas não é verdade. A gente é bem bonito também. Então, assim, dessa forma. Hoje está também estruturado com uma série de ações e projetos muito promissores. A gente trabalha em todos os nichos, desde o nicho mais simples de um teste rápido até o nicho complexo da espectrometria de massas.
lidando diretamente com grandes laboratórios. Então, a gente tem que ter vamos dizer assim, uma divisão e uma segmentação na própria estrutura para lidar com essas diferentes tecnologias e mercados. Mas isso é bom, equilibra. Ora, alguém tem problema, outro a gente conquista um outro espaço, e é isso. Não sei se deu uma ideia. Com certeza, com certeza. Aliás, Niterói tem uma vista bonita, tem a Biocis Covalente, tem o Gerson Canhotinha de Ouro também, né? Eu trabalhei com o Gerson na TV Bandeirantes, cobrimos Copas do Mundo, um ser humano, né, na acepção. Era outro apaixonado por Niterói. Ele sempre falava de Niterói, né? Era um grande marqueteiro de Niterói. Agora, Jorge, é importante também, eu vi, né, no vídeo de apresentação da empresa, né? Tudo, né, entre aspas, abre aspas e fecha aspas, tudo começou naquela casinha. Naquela casinha estava o Jorge, estava o João Paulo, filho, e estava a dona Vera. Qual é, assim, o maior impulso que se tem que ter na hora de iniciar uma empresa? Porque, como você disse, você estava numa empresa, numa multinacional, com toda a segurança, muito bem posicionado, com uma carreira consolidada, e, de repente, não tem mais o quinto dia útil, né? Você que passa a ser o provedor do quinto dia útil. Conta um pouquinho desse impulso de abrir um negócio. Isso, eu vou ter que contar um pouquinho de um momento da minha vida. Durante o processo que eu tive que... eu fui conscientizado que a empresa ia desistir, a Merck, no caso, ela ia desistir do negócio de diagnóstico um ano, mais ou menos, antes de realmente fechar. Então, cabia a mim e outros gerentes tentar conduzir aquela, vamos dizer assim, aquela retirada de forma a trazer menos trauma possível para um monte de colaboradores que a gente tinha muito apreço. Então, foi um período muito tenso, um período onde eu tive que procurar um espaço para um, para outro, aconselhar, sem poder falar nada. Então, eu vivi um ano de muita tensão, com os que estavam comigo e comigo mesmo. Aí, mais ou menos uns 9, 10 meses depois desse processo, eu tive um problema de saúde bastante forte, porque eu infartei, fiz cirurgia cardíaca. E quando eu saí da cirurgia, é aí que eu saí, assim, realmente, com certeza, eu não vou seguir o caminho que mais ou menos estavam me oferecendo. Eu quero começar meu negócio com mais, como é que eu digo, com mais liberdade, com mais poder sobre decisões. Aí comecei a sonhar com ter meu negócio. Mas foi assim, do nada. Depois do impacto, eu não tinha esse pensamento. E à medida que eu fui amadurecendo, mas foi muito rápido mesmo, porque eu contatei alguns fornecedores internacionais, porque eu conhecia muitos, falando que eu tinha essa intenção e se eles me apoiariam. E eles disseram que sim. Aí falei com a família, é uma oportunidade, toda essa confusão virou uma oportunidade. Eu tenho a oportunidade de já podendo começar com empresas no exterior que vão nos fornecer produtos bons. E assim foi, comecei com 3 ou 4, aí registramos os produtos na Anvisa, e aí foi muito rápido. Eu digo até porque que teve um salto na nossa vida, que não foi projetado, foi a primeira epidemia de dengue no Brasil, assim, de massa, nessa época, mais ou menos, ano 2000, eu não me lembro, 2001, teve uma daquelas no Rio, você via um monte de gente morrendo, problema sério. Tinham só 2 fabricantes de kits para dengue, um da Austrália e o que eu trabalhava, que era do Reino Unido, vinha lá da Escócia. Rapaz, eu vendi igual pão quente, esse negócio de dengue. Era importar, vender, era uma tragédia, e nessa tragédia eu fiz parte, quer dizer, e também, logicamente, fez a empresa crescer, né? Claro. E a gente contribuiu para ajudar nessa situação de saúde pública. Então, depois que eu comecei, uma série de coisas aconteceram que fizeram os saltos de oportunidade de crescimento. E assim como também, às vezes, momentos muito ruins,
Eu me lembro uma desvalorização do dólar pesado, que foi uma expectativa antes do Lula ter o primeiro vencer a primeira eleição. Final da década de 90, né? Isso. Eu me lembro que o dólar saiu de 1 para 4, assim, do nada. Naquele dia, a gente falou, nós precisamos ter uma fábrica. A gente não pode ficar pagando conta em dólar dessa maneira sem ter, no mínimo, uma água brasileira, uma mão de obra brasileira. Aí veio a ideia de fundar a Covalente, porque por um problema nos atacou. Agora, o que eu faço? Aí me deu uma nova coragem e foi lento, porque conseguir registrar uma fábrica é bem mais difícil. Então, você tem vários órgãos para se licenciar, além da Anvisa, da GMP, você tem Exército, Polícia Federal, Meio Ambiente. Foram 5 anos montando a fábrica devagarzinho e tal, e aí fomos em frente. Então, eu te digo que essa é mais ou menos a história do grupo. E o que você me perguntou no início, o que me motivou, deixou de motivar, foi simplesmente uma decisão de querer uma vida que é a que eu tenho. Eu tive uma vida mais livre entre aspas, com desafios, mas eu passei a ser dono do meu nariz, assim, de alguma forma, que eu, naquele momento, que é normal, quando se é empregado, a gente segue as decisões da companhia, mas que te frustram, né? Que muitas vezes te poda uma crença, um sonho. Então, aí eu falei, eu vou fazer isso para mim mesmo e vamos lá. Foi a razão de eu ter começado tudo isso. Muito lindo. Parabéns. Eu vou pensar 2 pontos aqui da tua história, né, para transmitir um pouco do teu legado, né? Primeiro, as pessoas, mas para que serve a biografia? Serve para inspirar, motivar, transformar outras pessoas, mas no momento que você precisa do teu maior patrimônio, que é a credibilidade, né? É a tua biografia que está em jogo. Então, quando você for contatar as empresas internacionais para iniciar o teu negócio, recebeu apoio pela tua biografia, pela tua história. Sim, a sua idoneidade em relação a isso. Então, né, a gente é um grande legado que você nos deixa com a tua história. E a segunda, né, que eu sempre costumo dizer, inclusive em palestras, né, que o problema é a oportunidade, né? Você viu um problema, né, e automaticamente foi em busca da solução deste problema, né, criando uma indústria, né? A desvalorização do dólar realmente foi uma época que tivemos crise asiática, crise do México, foi Deus e o mundo com crise aí. Então, né, você entendeu que realmente precisaria, né, trabalhar mais com a nossa moeda do que com a moeda estrangeira. Isso. E iniciou uma grande empreitada que foi da indústria. Dentro desse processo aí, Jorge, como é que é virar a chavinha do importador para o industrial? Claro, mantendo as duas, né, ativas, né, mas como é que é essa transformação de um pensamento empresarial? Lógico que a indústria tem um processo muito mais complexo. Então, ela requer uma preparação documental e de avaliação de risco muito, muito maior do que uma simples importadora. Importador é armazenar, seguindo regras, porque você sabe que nossos produtos, muitos são lábeis, você tem diferentes temperaturas de armazenagem, transportar, porque também é a mesma coisa, você tem que manter a estabilidade do produto, e depois você dá um serviço pós-venda, de gerar dúvida, de treinamento e tudo mais. Esse é o nosso processo. Quando chega na indústria, é tudo isso, porque eu tenho que importar, eu tenho que distribuir, eu tenho que dar assessoria, mas o processo fabril em si, que é comprar matéria-prima, seguir procedimentos rígidos de fabricação e controle e, de alguma forma, você ter uma equipe treinada e preparada o tempo todo, porque por mais que você tenha procedimentos, protocolos de trabalho, você deixa na mão de um ser humano aquela pesagem de 1,112 miligramas para poder entrar numa reação. São coisas que você não vai fazer tudo para todo mundo. Então, o seu processo tem que ser muito amarrado através de um bom departamento da garantia da qualidade e um bom controle de qualidade. Então, lógico, a indústria é tudo que uma importadora
mais o processo fabril. É bem pesado. Mas depois que você azeitou, que você organizou tudo, preparou, é igual. É tudo uma questão de manter um padrão de trabalho e conviver com problemas, né? Um dos problemas maiores que existem, eu acho que hoje, é exatamente tudo que acontece é muito rápido. Esse é o maior problema. Então, você desculpe, eu estou sem fone e tem um barulho próximo aqui. Tem problema, fique tranquilo. Tá. Então, tudo é muito rápido. Então, te exige uma rapidez e um dinamismo muito maior do que há 30 anos atrás, porque é tudo assim, vapt-vupt. Mas é assim, ou você vai ou você fica, porque é assim que né? Não tem outra maneira. Então, é isso. A indústria é algo que exige dedicação e uma organização prévia muito mais complexa do que de uma importadora. Mas é gratificante. É gratificante. Você vê todo o mecanismo. Eu como farmacêutico, eu adoro química, né? Então, esse lado é o lado que eu mais atuo dentro da empresa, estar junto com a turma da fábrica. Me dá muito prazer. Apesar de gostar muito da parte de fornecedores, de clientes, isso é a parte, vamos dizer, das pontas, né? Mas esse meio técnico me agrada muito. Mas é isso, é bem mais complexo. Se quer, vai, porque é bom, mas se prepare para ser muito organizado e, vamos dizer assim, bem assessorado, porque se não for bem, você não vai conseguir sozinho. Você tem que ter alguns cérebros e técnicos juntos de você para você seguir assim em frente. Eu agradeço muito a um monte de gente que já se foi, que está comigo, que cada um deu aquele pouquinho do seu conhecimento e aquela paixão, e junto colocamos lá no tacho e fizemos um trabalho no final que eu acho bem legal, bem gratificante. Ô Jorge, conta um pouquinho para a gente, né? Está caminhando para o final e já fica aqui convite para outros, para a gente atualizar essa biografia tua, né? E da empresa também, da Biocis Covalente. Conta um pouquinho, mais uma vez aqui, né? Dessa linha de produção de vocês, né? De importação e produção. Apresenta um pouco do que vocês oferecem ao mercado e, principalmente, fala um pouquinho da área da hematologia, que, sem dúvida alguma, está quebrando barreiras aí, né? Bom, então, a área que a gente realmente é fabricante, o segmento, né, de análise que a gente fabrica é o segmento de bioquímica, química clínica. Colesterol, ureia, creatinina, aquilo tudo que você conhece. Sempre na forma líquida. Então, eu trabalho com água. Mas só que são produtos que têm, em média, 2 anos de validade. Para você garantir uma solução com 2 anos de validade, com uma série de componentes, existe todo um cuidado e conservação do produto em termos químicos e de limpeza, de procedimento. Então, muitas vezes eu tenho um produto X que eu tenho mais de 30 matérias-primas nele. Não tenho 30 matérias-primas, 1 tonelada de um, não, às vezes é assim, 10 gramas de um, 1,5 kg de outra, 500 miligramas do outro, um monte de coisinha assim. Mas eu tenho que ter isso disponível. Aí vem a logística, que é complicado, né? Então, eu diria, o processo ele não é complexo, porque é água e uma série de matérias-primas. Mas a organização para você incorporar todas essas substâncias numa só solução tem um monte de procedimentos e cuidados por trás. E isso, realmente, somos agradecidos ao desenvolvedor. A Diacis foi a primeira empresa no mundo a conseguir 100% dos produtos de forma líquida. Antigamente eram chamados produtos liofilizados. Eles tinham que ser reconstituídos, o que dava muito erro, e, além disso, depois de reconstituídos, tinham baixíssima estabilidade. E, quando ela criou os reagentes líquidos, ela conseguiu alguma coisa, primeiro, de longevidade, de prazo de validade,
e praticidade. Então, e esse é a linha que eu sou o especializado desde o início. Falou de hematologia, eu estou começando agora, sou um estreante na linha de hematologia, realmente estreante. Temos uma parceria com uma empresa do exterior, vamos ter um private label e contratamos já alguns especialistas em hemato, que nós não tínhamos, porque especialista em bioquímica tem um monte. É o nosso negócio, nascemos disso. Eu mesmo é uma área que eu tenho um bom conhecimento. Mas hemato é uma área que está ficando também, a cada dia, maior volume de teste, e daí você precisa de cada vez máquinas mais automatizadas e precisa, aí vem a história, a hemato, ela demanda muito assistência técnica, porque ela é muito hidráulica, ela tem pequenas tubulações, ela exige cuidados de limpeza incomparáveis. Então, eu diria que o mundo da hemato é um mercado crescente, não para de crescer, com um valor agregado não muito alto. Você tem que ter volume mesmo, porque não é algo que te deixa uma margem imensa. Tem hoje muitos fabricantes, os asiáticos entraram nessa área, entraram com peso, com qualidade, e assim, qualquer hospital que você for tem lá uma máquina de hemato, que antes era uma coisa pequenininha, hoje já querem tudo automatizado para evitar erros. E daí a hemato por acaso, você tocou no assunto, é a nossa projeto do momento. E estamos, acho que agora, até setembro, a gente está com tudo no mercado. Parabéns e sucesso em mais essa área de atuação, tá, com certeza. Olha, Jorge Janone, quero agradecer demais a tua participação, né? Parabenizar você, a dona Vera, o João Paulo, né? Por esse trabalho lindo, maravilhoso aí à frente do Grupo Biocis Covalente, e queria que você deixasse uma mensagem, mas vou até deixar uma bola quicando aí para você marcar um golaço nessa mensagem, porque também nesse vídeo que você me mandou, eu vi uma frase que me arrepiou inteiro, né? Trabalhar com amor pode até soar estranho. Então, essa é a bola quicando para você deixar a tua mensagem. Você falou uma coisa que eu sei que tá dito, não sei, ao pé da letra, mas como é uma coisa de sentimento, eu posso expressar, né? É duro mesmo, né, ser empresário. Eu comecei, eu vou falar o valor aqui, tá? Eu tinha $10 mil para começar a empresa. Foi com esse dinheiro que eu comecei. E com milhões de proteções. Foi assim. Proteções que eu nem sabia que merecia, mas tive. Então, você tem que contar com a sorte também. Não existe essa história de que é preto e branco. Você tem que ter algum recurso, mas tem que deixar um pouco a vida te empurrar. E nesse processo todo, seja lá o que vier, você tem que achar aquilo gostoso, cara. Você tem que achar aquilo tem que ser meio hobby para você, não pode ser tenso. E aí você consegue amar o processo, amar o colaborador, viver feliz, né? Viver feliz naquele monte de horas de trabalho que a gente está. Então, eu não sei bem o que é que você pegou, mas eu digo assim, esse amor que eu falo é esse sentimento gostoso de querer estar fazendo aquilo, querer continuar com aquilo e dar o melhor de si com todo, como é que chama? Com todo o ânimo possível. Eu gosto da palavra ânimo, né? Que ânimo quer dizer, vem de ânimo, que é alma. Tem que ter alma, né? Tem que ter alma nesses negócios aí para a gente ter sucesso, com certeza, mas não contar com sucesso. Não precisa contar com sucesso. O que você precisa, no fundo, é a cada momento aproveitar ele e ser agradecido por ele. Aí vai ser uma soma de agradecimentos, vai virar o quê? Realização. E realização normalmente leva ao sucesso. Eu acredito muito nisso. Mas eu sou meio empolgado aí, dizem que eu sou empolgado demais, então não sei. Tá bom? Somos dois, e o sucesso, né, o que a gente chama de sucesso é apenas uma amostra de que o caminho que está sendo percorrido é o correto, né? Não tenha dúvida, né? E certamente a tua garra, o teu conhecimento, o amor que você faz, né, o teu humanismo, foram muito maiores do que os $50 mil aí que você iniciou com os $10 mil. Então, parabéns, né? E teve atitude, que também é muito importante. Parabéns, Jorge Janone. Muito obrigado. Sucesso aí. E o diagnóstico do mercado está aqui à tua disposição para a gente atualizando essa história.
Tá bom. Obrigado, Thaís. Valeu. Nós é Tchau. que te agradecemos aqui em nome da Tchau, CBDL e agradecemos ao Jorge Janoni, ele que é CEO do grupo Biocis Covalente, uma história aí de 27 anos e que certamente mostrou um pouquinho mais do que é este mercado de diagnóstico in vitro. Obrigado pela sua participação, inscreva-se no canal, dê o seu like, estamos sempre aqui com uma boa história para contar. Tchau, pessoal. tchau.